Muito bem, eu sou o terapeuta Josman Lucas, mestre em Reiki, e vou reagir ao vídeo aí desse jovem sobre cristão pode fazer Reiki, Então vou estar reagindo o vídeo dele, não exatamente pela questão cristão pode receber Reiki, porque isso é uma questão de consciência. Tem cristão que vai fazer isso tranquilamente. Eu já dei curso de Reiki para cristãos, evangélicos, católicos. Primeiro, a palavra cristão ela já é bem ampla, né? Tem assim uma infinidade de religiões que se denominam cristãs. Mas para vários cristãos eu já dei curso de Reiki e já fiz aplicação de Reiki. Inclusive para um cristão evangélico, uma certa vez, que ele estava muito mal, ele não estava dormindo, ele estava muito mal. E eu expliquei para ele o que era o Reiki e ele me deu feedback que foi muito bom para ele. Então, o ponto que eu vou observar aqui, também essa coisa de Reiki é para cristão, eu já vou dizendo, questão de consciência, mas vou reagir a algumas colocações desse jovem aí, E eu espero que vocês possam estar acompanhando junto aí. Vamos ver. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o Reiki. Uma pessoa me perguntou se o cristão pode fazer o Reiki. O que aconteceu? Na empresa em que... O canal dele é o @Rafael com PH, né? Vocês estão vendo aí na captura da tela. Rafael Leonessa RL. Tá aqui na captura, logo aqui em cima. ele trabalhava, os funcionários estavam brigando, né, entre si, a harmonia não estava... Aqui ele fala de um cristão que estava numa empresa que surgiu o Reiki, e aí veio essa questão, se Reiki era para cristão. E a empresa contratou o reikiano para auxiliar, porque já foi comprovado cientificamente, tá, Rafael? E eu vou te explicar que foi comprovado cientificamente, que o Reiki é muito bom para estresse, para cansaço. Então talvez as empresas já perceberam isso e já estão trazendo. O bom desse começo aqui é a notoriedade que o Reiki está tomando, Porque ele fala aí, né, como agora o Reiki está tomando notoriedade nas empresas, em clínicas, no SUS. Então vou adiantar só um pouquinho para a gente ir para o ponto mais interessante, essa introdução dele. Muito saudável do corpo para canalizar a energia vital universal, com o objetivo de equilibrar sabendo sobre o IMA, que é o Instituto Médico do Além, um hospital espírita, também aplicando Reiki aos pacientes, e também psicólogos em clínicas particulares aplicando também o Reiki como aí uma alternativa para tratamento de seus pacientes. O que acontece é que o Reiki está para todo lado, talvez você não está vendo, mas ele está sendo difundido muito hoje. E não sei se vocês sabem, o Reiki hoje, ele pode ser usado sim. Isso é muito bom. Muita gente ainda não conhece o Reiki, mas realmente ele está tomando mais notoriedade. E isso é maravilhoso, né? Vamos lá. Nas redes públicas aí do governo, hein? Pode sim. E aqui no Google nós vamos ver que o Reiki é considerado uma terapia integrativa ao jogo semântico. É uma terapia integrativa que o reikiano ou mestre... Aqui ele já começa trazendo uma depreciação, dizendo que a matéria aí, quando se refere à terapia integrativa, diz que é um jogo semântico, né? Ou seja, ele, por causa da sua posição, seu ponto de vista religioso, ele não concorda, de acordo com o contexto do que ele fala, que o Reiki não é uma terapia integrativa pelo que ele está falando. Vamos mais. Estende suas mãos sobre algumas partes do corpo para canalizar a energia vital universal, com o objetivo de equilibrar o corpo e a mente. É inclusive reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, OMS,
e aplicado no Sistema Único de Saúde, o SUS. O Reiki, ele surge... Só para lembrar que a OMS, para reconhecer algo como terapia, não é algo assim vago. Eles estudaram, fizeram testes científicos, tá, Rafael? Preciso te lembrar isso, né? Para poder aceitar como uma das terapias alternativas que pode estar no SUS. Inclusive, a minha terra natal, minha querida Exu, ela tem o Reiki pelo SUS e o depoimento das pessoas é maravilhoso. Teve uma mudança na gestão política e tiraram o terapeuta e a população foi em cima querendo o terapeuta de volta. De tão fantástico que é. Um abraço para o terapeuta de Exu, né? Para as terapeutas de Exu reikianas, que possam continuar aí esse lindo trabalho. Então, no Tibete, foi usado muito no Tibete, só que quem popularizou isso foi no Japão. Então, os japoneses que popularizaram o uso do Reiki como tratamento alternativo. Então, é muito conhecido em locais onde a cultura do Japão é disseminada. Mas o Reiki não surge assim por acaso no Tibete, ele é puxado ali dos livros do hinduísmo. Os Vedas já falavam sobre os chakras, que eram os pontos centrais no corpo humano, onde tem ali a energia vital para a pessoa poder se sentir bem, para poder trabalhar. Tem várias partes que envolvem ali dinheiro, amor e tudo mais. Isso vem dos livros Vedas dos hindus, então não é uma crença que nasceu do nada ali no Tibete e os japoneses pegaram. Isso tem tudo a ver com a religião hinduísta. E quando você vai pesquisar sobre a prática do Reiki, eles vão dizer que é simplesmente você vai tirar a energia do universo e vai canalizar essa energia em pontos centrais do seu corpo. Então a pessoa não precisa necessariamente de ter uma religião ou ter fé. Tudo é energia, é o que eles dizem. Tudo é energia. Então você não precisa de ter fé. Você pode ser um ateu e aplicar o Reiki. O problema é que o Reiki ele vem de religião. Ele vem sim de uma religião. Como todo o paganismo, religião pagã, ele vai sendo desmembrado, né, e reconfeccionado com novas características e é usado então hoje, né, no dia a dia. Só que se você for pesquisar, essas práticas são muito antigas. A própria Wicca também usa uma espécie de Reiki, né, religião da bruxaria, que é canalização de energia. A própria Wicca usa uma espécie de Reiki. Ok, não sei, mas depende do que você quer dizer como Reiki. Porque se você está se referindo à imposição de mãos, os cristãos também usavam Reiki. Se você for ler a Bíblia, talvez não com tanto dentro da caixinha religiosa, com todo respeito, mas sem o fanatismo. Se você for estudar a Bíblia sem julgamentos, você vai ver em várias partes, eu não vou te dizer aonde, pesquisa, tá? É teu trabalho, em que os cristãos fazem imposição de mãos, ok? Fazem imposição de mãos. Tem a questão do sopro, que o Reiki também envolve o sopro, não é só a imposição de mãos, para que passe essa energia, né? Então, vamos dizer que dentro dos cristãos da Bíblia, os discípulos de Jesus tinham também uma espécie de Reiki, e não só no Wicca, né? Ou seja, é uma das terapias, sem jogo de semântica, tá? Verdade pura, uma das terapias integrativas e modos de cura mais antigo. É muito mais antigo que o Tibete. Tem muitos documentos mais antigos, onde várias culturas trabalhavam com imposição de mãos. Existem religiões sexuais que também usam essa canalização de energia. Agora, uma coisa é fato, e uma coisa o Rafael está certo, envolve sim a espiritualidade, tá? Eu, como reikiano aqui, eu admito que envolve a espiritualidade. Eu não concordo com ele dessa coisa, desse puritanismo, né? De meio que condenar
qualquer outra espiritualidade. Só o cristão é real. Eu respeito, é o ponto de vista dele, né? Mas os hinduístas eram, no ponto de vista dele, demônio, diabo. A África, com sua cultura espiritual, era demônios, era o diabo. Os índios, com o xamanismo, talvez ele acredite que é coisa do diabo. E que Deus está só com os europeus engravatados, que trouxeram aí a sua cultura, disseminaram pelo mundo, inclusive no Brasil também. Deus está com os europeus, que atacaram a África, sequestraram, mataram, roubaram, pessoas escravizaram, torturaram, maltrataram, pessoas morriam de maltratos vindo nos navios negreiros, mas esses europeus estavam com Deus, o Deus maravilhoso. E a África é tudo do diabo lá. Quem foi roubado é do diabo. Aí chegaram aqui no Brasil jesuítas e, com todo respeito aos cristãos, né, mas só trazendo o ponto de vista dele, chegaram aqui, atacaram os índios, chamavam os índios de bárbaros, então podia matar porque eram bárbaros, mataram os índios. Inclusive em Alagoas mesmo teve uma tribo indígena que foi totalmente dizimada e ainda construíram ironicamente uma igreja no local e tudo mais. Então assim, só tem Deus os cristãos, os demais é tudo diabo, demônio. Então é um tipo de visão arrogante, prepotente, mas eles alegam que usam uma Bíblia. Ok. Mas será que interpreta? Vamos continuar com o vídeo? Vamos ver aí alguma coisa desse tipo. Então, isso não é uma criação do nada, assim, científica. Na verdade, ela é bem religiosa. E sutilmente, ela vem sendo usada como se fosse uma alternativa da medicina. E é isso que eles vão dizer. E a tão aclamada OMS, né, que é a Organização Mundial da Saúde, não vê nada de errado nisso. Então, por isso que os sistemas públicos... A OMS não vê nada de errado. Você, Rafael, com o seu ponto de vista religioso, vê tudo errado. Volto a dizer, a OMS, para aceitar, teve estudos. E muitos, tá? Muitos. Vamos para frente. Saúde pode usar normalmente, porque não tem nada a ver com religião. E qual que é a prova de que o reiki está dando certo? Você consegue pegar uma pessoa, analisar o seu corpo, analisar o seu sangue, colocar em microscópio, fazer testes aí em laboratório para poder provar que realmente o reiki funcionou. Não tem como você provar isso, então não tem como você dizer que é uma ciência exata. Aqui ele deixou a emoção do ponto de vista religioso extrapolar os fatos. Você precisaria, Rafael, pesquisar mais, estudar mais para trazer isso. Olha só, estuda Ricardo Monesi, cientista, médico da USP de São Paulo, aonde sua tese de mestrado e doutorado foi com o reiki. E deixa eu te falar, se diz que não tem como medir. A energia do reiki não se mensura, assim como não se mensura a fé. No entanto, não se pode dizer que não existe fé porque não se mensura. Assim como não se mensura o amor. No entanto, não se pode dizer que não existe amor porque não se mensura. Então, a energia do reiki não se mensura, mas o resultado do reiki se mensura sim, tá? Em uma das lives do Dr. Ricardo Monesi, que ele explica a sua tese de doutorado, quando ele fez, e ele se aprofundou nisso porque ele se curou de uma depressão com o reiki, tá? Então ele entendeu que ele deveria ser cientista e trazer isso. Ricardo Monesi, pesquisa, tá? Antes de você falar uma bobagem, desculpa, mas uma bobagem desse tamanho. Ricardo Monesi, ele, quando fez a sua tese de mestrado e doutorado, a arbitrariedade dos professores dele, que talvez tinham um certo nível de fanatismo também, ponto de vista, não aceitou ele colocar lá no documento como reiki. Ele teve que colocar no documento, na sua tese, como imposição de mãos.
Mas ele, como mestre de reiki, depois na live ele disse que ele sabe muito bem que o que ele fez foi reiki. Inclusive, teste de duplo cego, grupo de controle, você deve saber o que é isso, já que você está falando da ciência aí. E sim, mensura, tá? Foi mensurado em testes científicos com reiki, níveis de estresse, foi mensurado, ou não tem como mensurar isso, foi mensurado questão de glóbulos brancos, foi mensurado várias, a tese de doutorado de Ricardo Monesi, primeiro para ser aceito como uma tese, tem que ter tudo isso, teve duplo cego, que é o grupo de controle, teve mensuração lá de secreções endócrinas, teve tudo isso, então mensura sim e foi mensurado. E outra, não é só Ricardo Monesi. Em uma de suas palestras ele menciona, eu não lembro agora, eu tinha isso anotado em algum lugar, mas não lembro isso. Eu tenho uma live falando sobre isso em um outro canal aqui do YouTube, onde eu dei uma palestra em uma faculdade. E Ricardo Monesi, ele cita mais de 360 estudos bíblicos científicos, todo com duplo cego, com grupo de controles, tá? Estudos científicos sérios, aonde provam a eficácia do reiki, inclusive também o reiki à distância. Então são todos documentados. Então você, desculpa, falou um tamanho de uma besteira aí, e desculpa, isso é irresponsabilidade. Você falar de algo que você não estudou profundamente, que você não conhece, você está trazendo achismo, você está trazendo aí um ponto de vista, e isso é sério. Em se tratando de uma questão que pode ajudar muita gente e que é comprovado cientificamente, e você traz isso. Então estuda um pouco mais, vai lá, pesquisa Ricardo Monesi, né? O doutor da USP, que fez vários estudos, ele colocou na internet todo o seu documento, sua tese de doutorado, de mestrado, o segundo estudo dele, o primeiro não aceitaram colocar como reiki, ele botou em posição de mão. O segundo estudo que ele fez, ele já conseguiu colocar lá, também com duplo cego, com grupo de controle, ele já conseguiu documentar como sendo reiki, mas ele fala que todos foi com reiki. Então, assim, é muito sério o que você fala, porque você está falando que não é ciência, né? Que não teve estudo científico, que tem mais de 300. Ele fala lá, ele dá os sites de medicina, sites mais profundos, onde ele diz que na época era mais de 360 estudos científicos comprovados, agora tem bem mais, tá? Então, faz o menos aí no seu vídeo, porque assim fica complicado, né? Aí você está falando achismo, ponto de vista, e o negócio é mais profundo, tá? Isso é fideísmo. A diferença de fé e de fideísmo é que nós temos fé em algo concreto, em algo firme, aquilo que a gente pode considerar realmente real. Por exemplo, o cristão acredita em Jesus, uma pessoa que existiu. O cristão acredita nos apóstolos, nos livros que existiram, na história realmente do judaísmo. Que a fé concreta, eu acho uma outra afirmação meio estranha, né? Fé concreto. Mas eu não vou questionar a existência do seu produto de fé, porque eu também acredito na existência de Jesus, no poder dele, na eficácia dele, né? Nas técnicas terapêuticas que ele trabalhava, ele usou argila, ele fez riscos no chão, ele desenhou no chão. Quando uma turba veio apedrejar ele, né? Então, eu também concordo com você que Jesus existiu como pessoa, mas há muitos que dizem que não e que pesquisam profundamente. Então, concreto dentro da sua questão, né? Dentro do seu ponto de vista, que é totalmente dentro da sua organização religiosa, né? Do messianismo, que veio Jesus, o Salvador. Então, essas pessoas existiram. Já o reiki é a fé em algo em elementos que você não pode comprovar nada. Você pode pegar qualquer coisa, ele pode ser verdade. Eu te apliquei alguma coisa, te deu uma sensação, uma falsa sensação de que você está bem, você vai dizer que está bem e pronto. E depois você piora.
falsa sensação de que está bem. Para a pessoa falar disso, ela precisava passar por umas sessões de reiki, mas logicamente que o fanatismo religioso dele não vai permitir isso. As pessoas que recebem reiki não é uma falsa sensação. Eu já atendi pessoas que chegaram com dor de um lado do corpo, dor no dente, que endureceu o ombro, o braço, em uma feira dessas, que expõe vários produtos, né? Aqui na região é chamado Feira do Licuri. E essa pessoa chegou, aonde eu estava aplicando o reiki era de frente ao palco, com um barulho alto, com músicas turbulentas, né? Não era um som ambiente como a gente costuma fazer o reiki, com uma luz azul, com uma música de fundo gostosa. Foi nesse lugar, com o povo gritando no microfone, músicas altas. E essa pessoa, ela saiu relaxada, em paz. No dia seguinte da feira, ela me encontrou e disse: deixa eu te dar um abraço, porque olha só, acabou a dor, eu estou trabalhando tranquilo, eu não ia aguentar trabalhar. Eu estou normal, tá? Então assim, há uma falsa sensação de relaxamento. Faz o menos também, Rafael. Faça o seu trabalho, mas não fale coisas que você não tem propriedade, não tem conhecimento, tá? Você falar que é espiritualidade, eu concordo. Envolve a espiritualidade. Agora você dizer que não é comprovado cientificamente, que não se mensura, que é isso, que é aquilo, desculpa, você está falando bobagem. Estuda mais, pesquisa mais, vivencia mais. Não deprecie algo que você não conhece profundamente. Não use termos pejorativos, tá? Não faça isso, que aí perde a credibilidade. Agora você volta a fazer o reiki novamente, volta, e assim. Então fica um ciclo sem fim. Aí ele fala aí que a pessoa faz o reiki, tem uma falsa sensação de paz, mas volta, é um ciclo sem fim. Então você não volta para a igreja. Você não ora de novo. Você só orou uma vez, curou, você está bem. Você volta para a igreja porque você se sente bem na igreja. Você ora porque se sente bem. Então alguém faz o reiki porque se sente bem. E isso desqualifica o reiki? Porque eu tenho que fazer de novo? Em um mundo em que se recriam memórias, que os problemas se repetem, que as situações acontecem, você trata um problema, aparece outro. Essa mulher que veio com essa dor de dente e a dor no ombro, então eu fiz o reiki, ela não sente mais dor nenhuma? Qual o sentido dessa colocação sua? A pessoa nunca vai ter uma cura de fato. Então eu creio que um remédio tira a minha dor porque realmente funciona. Tem testes no laboratório, então minha fé está nesse remédio que realmente vai tirar a minha dor. Então, pronto, só para te lembrar, o remédio, qual é o teste de laboratório do remédio? Teste duplo cego, grupos de controle. N estudos com o reiki com grupos de controle, tá? Em várias faculdades por todo o mundo, aonde também tem um teste de laboratório. Sobre estresse mesmo, quando o reiki entrou na Alemanha, foi usando um equipamento que a NASA usava para medir o nível de estresse dos funcionários da NASA. Esse equipamento, a NASA pediu a alguma empresa de software para criar um programa, um software que conseguisse mensurar o nível de estresse, porque estava tendo um nível de estresse muito alto dos funcionários da NASA, alcoolismo e tudo, e foi feito um equipamento para mensurar isso. Um mestre de reiki teve a sacada de pegar esse equipamento e ele chegou na Alemanha, onde o nível de estresse dos médicos estavam alto. Eles não aceitavam, não percebiam que estavam estressados, mas quando mensurava o antes e o depois de uma aplicação de reiki, notava o nível de estresse e como tinha baixado, né? Então tem várias e várias formas de testar a eficácia do reiki. Não é assim como você fala, não. Assim como tem formas de testar cientificamente a fé na religião, a oração, o poder da oração, né?
Tem estudos lá provando, mensurando cientificamente, em que as pessoas melhoravam, se recuperavam mais rápido das cirurgias e tudo, pela oração. E tá tudo certo. Não é porque eu faço o reiki que eu não posso orar, não é porque eu oro que eu não posso fazer reiki. É um tipo de mentalidade assim, muito encolhida dentro de uma caixa, muito assustada, aonde só a sua religião está com Jesus, está com Deus, com o Criador, com o Pai, e as demais está com o demônio, ou não existe, ou não funciona, ou não mensura, né? Então, repito, reiki é para cristão? Não sei. Cada um tem a sua consciência. Já fiz, já apliquei e já dei curso de reiki para cristãos que se deram muito bem, deram um bom feedback. E está tudo bem com eles. Mas tem pessoas que realmente vai ter uma consciência assim, muito fanática, muito fechada, que vai interpretar a Bíblia de uma forma muito trancada, como você, e para esses realmente o reiki não é para essas pessoas. Essas pessoas elas não vão querer fazer o reiki. Se elas fizerem, elas vão ter melhora, mas vão se sentir culpadas. E a consciência culpada, ela pesa na vida da pessoa. Então, realmente, para alguns fanáticos, para algumas pessoas religiosas, que interpretam a Bíblia de uma forma, sei lá como, não é interessante. A gente realmente ter fé naquilo que vai funcionar, porque é uma fé concreta. Diferente, por exemplo, do reiki, não tem como você comprovar que realmente funciona, astrologia, signo e tudo mais. Eu vou adiantar que eu já falei, né, que comprova sim, tem mais de 360 estudos bíblicos. Quando a gente viu, tem sites, tem tudo para ver. Então, vamos adiantar esse lado, vamos ver se vem mais alguma coisa interessante para frente. Espiritismo, mesa branca e tudo mais, nós vamos sempre ver uma associação a um deus ou uma deusa. Sempre vai ter um ser universal maior que dá forças para o reikiano exercer esse poder de pegar energia do universo. Uma coisa inanimada, que não pensa sozinho, não tem como encontrar um caminho e chegar até uma pessoa. Então por isso que essas religiões, elas veem que é a deusa ou Deus que está encaminhando esse poder até o chakra da pessoa, né? Aí nesse site aleatório aqui que eu tinha pegado e estava lendo sobre o reiki. Pra vocês terem ideia, pessoal, o reiki ele é símbolos, e o símbolo Shokurei, por exemplo, a tradução é a energia de Deus desce ao mundo da matéria e envolve todo o meu ser. Então, realmente, reiki é espiritualidade. Agora, o poder divino é diminuir Deus demais, achar que ele está só lá dentro do cristão, da religião cristã. É não ver que os cristãos faziam imposição de mãos. Os cristãos faziam esses trabalhos de cura. Então a canalização da energia do reiki é uma fonte divina, sim. Mas para essas pessoas, talvez vejam como uma fonte demoníaca e esquece que os cristãos faziam imposição de mãos. Esquece que assim como o reiki usa o símbolo, Jesus desenhou no chão quando a turba ia perseguir ele. Ninguém pode afirmar o que Jesus desenhou. São suposições, porque a Bíblia não escreve. Mas, se ninguém pode provar o que Jesus desenhou, quem garante que não foi um símbolo de cura? Porque Jesus era o Filho de Deus extremamente poderoso. Você conta a vida de Jesus dos 12 anos aos 30, onde ele esteve, o que ele estudou, o que ele fez, onde que ele estava, por que a Bíblia não mostra? Será que a Bíblia trouxe toda a verdade, não ocultou algumas coisas? Você conhece os concílios do Vaticano? Coisas que estavam na Bíblia, que foi tirada, que foi colocada? Por exemplo, o livro de Enoque foi tirado da Bíblia porque diz que não é canônico. O livro de Judas, que é canônico, cita versículos do livro de Enoque. E agora? Então, o livro de Judas, que é o menor livro da Bíblia, fala sobre Enoque. Sobre o livro de Enoque, cita o versículo do livro de Enoque. E ali, então, um livro canônico citando o livro apócrifo. Quem validou essas duas coisas?
Qual foi o interesse desses que validaram? O que eles mostraram, o que eles ocultaram? Os rolos do Mar Morto, encontrado por um jovem pastor, que tinha lá o rolo do livro de Isaías completo e muitos outros livros, tinha muitas outras citações sobre Jesus que eles simplesmente ocultaram do público para continuar a manipulação, para continuar mantendo as pessoas em uma caixinha. Então, pessoal, é interessante a gente acordar melhor para esses pontos de vista baseado em uma diretriz religiosa, dogmas e fanatismo. A parte que eu queria mostrar para vocês, ó. Afinal, o que é o Reiki? Tá aqui o site. O Reiki é considerado um método de captação de energia essencial que existe no universo. É assim que eles vão usar, né? O universo está cheio de energia, todo lugar tem energia, né? E essa energia vai ser transferida aí para você. De acordo com a teoria do Reiki, o fluxo adequado desta energia não só permite manter a saúde do corpo e da mente, como promove a cura de qualquer desequilíbrio ou doença. Tem pessoa que realmente acredita que é melhor você fazer Reiki, essas sessões até de yoga, né? Hinduísta. É melhor você fazer isso do que procurar um médico. É isso aí. Não é uma coisa muito simples, não, simplista, que é só pra... Se tem pessoas que acreditam que é melhor fazer o Reiki do que ir ao médico, vai de pessoas para pessoas. Mas você começou lá falando que o Reiki é terapia integrativa, ela não é terapia alternativa. Então, se a gente afirmasse que o Reiki é uma terapia alternativa, não precisa ir para o médico porque tem uma alternativa que melhor é o Reiki. Não, ela é integrativa. Ela vai trabalhar junto com a medicina. Ela vai auxiliar, né? Um dos testes científicos feito com o Reiki foi sobre o poder de cicatrização do Reiki. O controle duplo cego, um grupo, eles colocavam a mão num buraco na parede para eles não ver o que a pessoa estava fazendo lá, então não pode ser placebo, tá? Colocava a mão, a pessoa, o cientista reikiano, ele fez um corte superficial, um cortinho fino, todo mundo concordou nisso, né, em fazer um corte e testar a cicatrização. Dizer, ó, nós vamos fazer uma energia magnética aqui, tá? E não falou que era Reiki, para a gente ver a cicatrização. Acontece que, como estava do outro lado da parede, todos os voluntários para o teste não sabiam quem estava recebendo o Reiki e quem só deixou a mão lá. Todo mundo pensou que estava recebendo o Reiki, ninguém sabia que para grupo de controle duplo cego, o nome já é duplo cego por isso. E os que de fato receberam o Reiki teve uma rapidez na cicatrização de mais de 60% mais rápido. Isso é só um teste, então são muitos testes provando a eficácia. Mas nada vai dizer que não é que o Reiki vai substituir a medicina, mas sim vai ajudar muito. E olha só, uma pessoa com ansiedade e depressão, se ela fizer Reiki certinho, ela não vai largar os remédios delas, os medicamentos dela, psiquiátricos. Mas vai chegar uma hora que ela vai fazer o desmame e vai se livrar disso. Ao passo que quem só toma os remédios talvez vire realmente aí sim um ciclo vicioso, onde não consegue mais parar, só vai aumentando a dose. É como o Reiki para insônia. A pessoa que tem insônia toma medicamento para dormir, mas também começa a fazer Reiki com muita frequência, é óbvio que ela vai se livrar do remédio para dormir. Do contrário, ela só vai aumentando a dose e aí evolui para um quadro clínico mais complicado. Então o Reiki não é melhor e não substitui o tratamento médico, mas ele vai auxiliar de uma forma astronomicamente superior do que quem não faz o Reiki, tá? Assim como a oração, volto a dizer. Se um depressivo ele toma o remédio, mas ele também faz as suas orações, vai na sua religião com fidelidade, ele vai realmente se recuperar melhor do que quem não vai. Ou não, porque muitas vezes a causa da depressão é uma questão religiosa, que tem isso também, tá? É falta de fé, fé não se mede. Tá? Fé não se mede.
Mas o que tem de evangélicos depressivos, de pessoas cristãs depressivas, a culpa não é da religião, tá? Mas o que tem de pessoas assim, por causa de questão de consciência, dogmatismo, exagero, pesos na vida, não está no gibi. Porém, é óbvio que tem pessoas que realmente vai se recuperar mais rápido de um quadro depressivo, conciliando a oração e o medicamento. Mas eu volto a dizer o mesmo. Não cometa a besteira de dizer: ah, o meu médico é Jesus, o meu psicólogo é Jesus, eu não preciso tomar esse remédio porque Jesus vai me curar. Não, é integrativo, é junto. Ou então, você não tem fé porque você vai tomar remédio? Se você tem fé e Jesus cura, para que tomar o remédio? É a mesma coisa. Você tem fé e toma o medicamento. Você tem fé e pode fazer o reiki. E tá tudo certo. É uma alternativa, né, da medicina, não é isso não. Tem gente que acredita que isso aqui é medicina pura mesmo. E aqui, ó, o reiki, a cadeira, com um jogo semântico, pegaram essa parte de gênero e jogaram na pessoa, em ser vivo. Então, animais têm gênero? Não sei. É pessoa? Aqui eu pulei um pouco porque tem gênero, sim, pessoas questão... têm gênero. Então tem dois sexos e vários gêneros. Eu pulei um pouco aqui porque ele entra nessa questão de gênero, que a ciência tal, ele meio que desqualifica a ciência aí, porque a ciência, o SUS, o governo aprovou o reiki no SUS, aí ele já está desacreditando a ciência, a mesma ciência que no começo do vídeo ele enalteceu. Ele diz que o remédio ele toma porque tem uma comprovação científica e o reiki não tem, né? Equivocadamente ele falou isso. E agora ele já está meio que desqualificando a ciência, aí ele traz essa questão de gênero, de tal. Vamos pular um pouco mais isso e um pouquinho para frente. Da doença ser disseminada. Outros disseram que não, que a máscara era assim como os gentios fazem, como os pagãos fazem, ou como os ímpios fazem. A gente não deve fazer assim como eles. Nosso procedimento é outro. E como já foi dito aqui no vídeo, o reiki não é uma prática que você deve minimizar ela, que é uma coisa muito simples, né? É tipo transferir poder do universo a pessoa. Isso tem tudo a ver com religião, tá? E Paulo vai dizer que a gente não pode beber do cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Aí começa a entrar a questão fanatismo do fanatismo. Paulo não estava se referindo ao reiki. Nem tudo é demônio. Ou seja, ou dentro da mente podre de muita gente, tudo é demônio. Sabe? Os demônios internos, já ouviu falar? Então você achar que o reiki vem dos demônios e traz um texto bíblico em que Paulo estava se referindo a qualquer outras situações, né? Então, o próprio Paulo, que junto com os cristãos tinha o processo de imposição de mãos, é aí que começa o jogo do fanatismo. Primeiro, o camarada, ele deprecia o reiki, ele diz que não é comprovado cientificamente. Depois ele deprecia o SUS porque aprovou o reiki, deprecia a ciência porque a ciência diz uma coisa e está errada e depois diz outra. E agora ele começa a trazer a interpretação bíblica dele. A Bíblia, ela é profunda, ela é expansiva, mas eu volto a dizer, os concílios do Vaticano, de Nicéia, resolveram o que ia ficar na Bíblia, o que não ia, tirou muita coisa da Bíblia. A galera dos evangélicos ainda tirou mais livros ainda, né? De 72 diminuiu para 66. E será que vocês têm conhecimento de tudo? Será que o que é mais profundo está realmente exposto para o público? Jesus, quando pregava para os discípulos, dizia: tenho muita coisa para vos ensinar, mas não sois aptos a aprender agora. Jesus disse para os discípulos, quando perguntou a ele: por que ensina para nós de um jeito e para o público com parábolas? Jesus disse para não dar pérola aos porcos.
Não é porque Jesus não estava chamando aquelas pessoas de porcos. É porque Jesus sabia que quando alguém não entende algo profundo, não vai valorizar aquela verdade, assim como um porco não valorizaria uma pérola, ele ia pisotear na lama. Então ele sabia que existia níveis de compreensão. A Bíblia sim é maravilhosa, mas será que não tem níveis mais profundos de ensinamento que foram ocultados das pessoas? O entendimento, por exemplo, da Cabala judaica, onde a Bíblia realmente foi feita com essa ideia cabalística, com números, onde uma coisa significa a outra, e a explicação profunda disso chegou para o público, ou está um jogo de interpretações bíblicas, cada um achando que é certo? Por isso que tem tantas religiões. Em parte interesses, né? Um pastor se divide da igreja para também fazer o seu negocinho. Mas em parte, realmente, interpretações em que eles discordam de pontos. Então, como eu posso afirmar que a minha interpretação é a verdadeira e condenar o reiki por isso? Não participe das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Um debate muito... Reiki é luz, reiki é amor, reiki é paz, é harmonia, né? Reiki não é treva, não é escuridão, pelo contrário. Alguém que está profundo nas trevas. O próprio Ricardo Monesi, ele estava há anos ele estava há anos ali, tempos depressivo, que nem a janela do quarto abria. Quando ele recebeu o reiki, ele voltou a abrir a janela, ele voltou a estudar, ele se curou da depressão com o reiki. E ele foi se tornar cientista, porque ele recebeu luz na vida dele. Tá? Esse crente realmente pode participar de grupos de psicologia, ou passar por psicólogos. Isso é uma questão realmente debatida, amplamente debatida. Mas como eu já disse até em vídeos anteriores, nós primeiramente devemos levar nossos problemas a Cristo. Não é a psicólogo não, tá? E muitas terapias de psicólogos, elas seriam canceladas se as pessoas... Ele falou aqui antes que tem pessoas que substituem o reiki, que acham que fazer reiki é melhor do que ir no médico. Isso eu, como mestre de reiki, nunca disse isso para ninguém, não aconselho. Mas ele agora sim está aconselhando que a fé dele substitui o psicólogo, substitui o profissional de saúde. Pessoas perdoassem mais, se as pessoas conversassem mais com pessoas mais velhas, se tivesse uma pessoa mais velha para conversar, né, com bastante sabedoria, com muita sabedoria, seria uma sessão de psicólogo assim como um psicólogo qualquer formato. Eu não estou aqui negando a psicologia, tá? Eu estou dizendo que muitas dessas sessões nos psicólogos seriam canceladas se as pessoas conversassem mais e se elas expusessem seus problemas com pessoas aí mais velhas. A questão é que o buraco é mais embaixo, como diz o povo. Os traumas vai além de perdoar. Tem traumas que a gente nem tem consciência de que tem ele, o subconsciente emana. E aí é onde realmente os profissionais agem. Mas eu estou entendendo o ponto de vista dele. Ele está falando de alguns casos em que, se as pessoas se comportassem, né, com os dogmas lá e tal, não precisaria de psicólogo. Difícil é ter alguém assim que realmente consiga essa sublimacia. Eu tiro meu chapéu para quem conseguir, e de fato, se você consegue desenvolver esse perdão e esse amor, você não vai precisar de psicólogo. Não é porque você não vai adoecer, né? Mas vamos para frente. Vamos ver um pouquinho mais aqui. Um conhecimento bíblico, um cristão de fato, uma pessoa realmente temente a Deus, porque muitos desses problemas não são tão grandes. As pessoas, na cabeça delas, fizeram esses problemas ficarem gigantescos. Então, antes de tomar esses remédios paliativos, busque o remédio de verdade, que é Jesus Cristo. Não recorram aos médiuns, nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Os profetas eram médiuns, viu, Rafael? Esse texto bíblico está referindo
realmente alguns médios que usariam sim de situações magísticas, de situações que de fato feria alguns princípios. Mas os profetas também eram médios. Quem recebeu essa orientação para escrever na Bíblia foi um médium, tá? Não esqueça disso, não. Se você é da igreja cristã que recebe revelações, você é médium. Deus aqui falando com os israelitas: não permitam que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício seu filho ou sua filha, que pratique adivinhação, ou que se dedique à magia, ou faça presságio, ou pratique feitiçaria. Olha só. Quem recebeu a ordem para queimar Isaac, para sacrificar Isaac? Quem deu a ordem? E quem depois prendeu um carneiro pelos chifres para dar em sacrifício a quem no lugar de Isaac? Então os sacrifícios existiam. Mas isso era no Antigo Testamento. Agora no Novo Testamento não precisa fazer sacrifícios porque Jesus veio. Então não lê esse texto, porque esse texto aí é do Antigo Testamento. E nesse texto aí já condenava uma coisa que também mandava ser feito. Assim como a questão dos médios, né? Que os profetas também são médios. Então, Deuteronômio 18, 10 a 12 é do Antigo Testamento. Então, a questão não é o sacrifício em si, mas para quem você sacrifica. A questão não é o reiki em si, a energia, a imposição de mãos. Isso não é demônio, isso não é coisa das trevas. Agora sim, existe magias demoníacas, que não é o reiki, que é impossível. O reiki não faz mal a ninguém. Mas existe sacrifício de animais e coisas para fazer o mal. Aí sim é das trevas. Para fazer o bem, para curar. Aonde está o seu ponto de vista? Né? Então, o mesmo texto no Antigo Testamento, a mesma Bíblia do Antigo Testamento que condenava sacrifício de animais, é a mesma Bíblia do Antigo Testamento em que tinha sacrifício de animais. A questão é para quem? Para que objetivo? Como? Né? Mas eu volto a perguntar. Quem pediu o primogênito em sacrifício? Isaac em sacrifício. E quem depois enlaçou um carneiro pelos chifres para ser sacrificado no lugar de Isaac? E era sacrificado para quem? Percebe como a interpretação bíblica ela dá margens a muita coisa? E que aí vem os equívocos por meio do fanatismo religioso, que quer prender as pessoas em uma caixinha, em um sistema de domínio. Eu acho que já está bom por aqui, né? Senão o vídeo vai ficar muito longo. Um beijo no coração de vocês. Deixe seu comentário, qual é o seu ponto de vista, né? Quero dizer que o Rafael tem a sua intenção verdadeira, baseada em sua fé, e que cometeu aí, eu precisei reagir aos seus equívocos. Na questão científica, né? E trouxe aí as suas interpretações. Volto a dizer, para cristãos como Rafael, que está dentro de um sistema muito fechado, fanático, realmente o reiki não é para essas pessoas. Por quê? Porque elas vão ficar com a consciência pesada, elas vão receber os benefícios, vão. Reiki, se você ter fé ou não ter, você vai ser beneficiado pelo reiki. Independente da sua religião, né? Então o reiki atende a qualquer religião, atende a qualquer pessoa, e ao ateu, a quem tem fé, a quem não tem. O reiki é cientificamente comprovado e ele vai trazer resultados e benefícios a quem se permitir fazer o reiki. Mas é óbvio que vai ter pessoas que mesmo se beneficiando vai ficar mal depois. E aí é melhor não, né? É melhor não. É melhor perder de ser beneficiado. É uma terapia integrativa
ela vai integrar junto com os tratamentos médicos, ela vai integrar junto com a fé, né? A terapia de imposição de mãos é a mais antiga e os cristãos praticavam, né? Está na Bíblia em vários lugares. Então, assim, achar que só sua religião serve a Cristo e que hinduísmo é demônio, é treva, que reiki é demônio, é treva, que África, que os africanos, sua fé afro é demônio, é treva, que o xamanismo, os índios é demônio, é treva, é um tipo de... Eu não sei nem como descrever isso. Eu só lamento por quem tem esse ponto de vista, por quem se fecha ao mundo direcionado, né, por religiões dominadoras do passado e que ficou essa mancha, essa raiz nas pessoas. Ficou esse medo implantado, essa distorção da verdade, essas meias verdades, essa interpretação totalmente equivocada e distorcida da Bíblia. Ou faça encantamentos que seja médiums, consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Aqui está falando sobre a prática pagã de feitiçaria. Tá vendo? A interpretação dele. Porque dentro da Bíblia tinha a prática de sacrifício, dentro da Bíblia consultava os profetas, os médiuns, né? Inclusive tem um rei que foi consultar uma médium lá sobre uma questão, e então foi consultar os mortos. Interpretações. Se você interpreta a Bíblia como o Rafael aí, não faça reiki, não é para você. Mas se você tem uma percepção mais ampla da coisa, pesquisa de uma forma mais profunda, sai da caixinha do fanatismo, entende que o reiki é luz, é cura, é amor e vai te ajudar muito, cientificamente comprovado. Mais de 360 estudos científicos com duplo cego, mensurando níveis de estresse, níveis de secreções endócrinas, níveis de glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, antes e depois, redução de tumores, tudo mais mensurado, tá bom? Então, pessoal, é com vocês, beijo no coração de vocês, e é isso, Rafael, segue na tua fé, na tua luz, na tua bênção, isso é bom quando você tem uma fé, quando você é um cristão fervoroso. Lamento por esse equívoco de interpretação onde você acha que Deus está só na sua igreja. Mas, no mais, é importante que você mantenha a sua fé. Beijo no coração e até mais. Você que está assistindo até agora, curte, comente e compartilha.